Olá, sejam todos bem-vindos. Gratidão pela sua presença no canal Céu dos Animais. Eu sou o Rogério e hoje nós vamos contar a história do cãozinho cego que em desdobramento salvou o seu dono. Você quer saber mais? Fica comigo. Roda a vinheta. Pessoal, gratidão aí por estar conosco no nosso canal. Primeiramente peço que você se inscreva, habilite o sininho, deixe um like, faz um comentário. Isso ajuda muito aí a gente a aparecer para o YouTube e eu conto com a presença de vocês nesse sentido, ok? Bom, hoje eu quero falar de um tema muito bacana. Eu li o livro, indico para todo mundo. Marcel Benedetti é um autor de cabeceira. Ele, veterinário espírita, deixou muitas obras muito legais sobre os animais e a espiritualidade. Não é diferente, não é? Esse capítulo que eu escolhi para compartilhar com vocês do livro Todos os Animais Merecem o Céu. Primeiramente, para quem não conhece a história, ele fala do Dr. Guilherme, fundamentalmente falando, que é um veterinário que não acredita muito na espiritualidade. Mas dentro do livro, no decorrer do livro, ele começa então a ter esse contato, essa percepção aumentada sobre algo que foge aí ao tradicional, não é? Ao conceito simplesmente biológico, simplesmente com aquilo que ele havia aprendido, ele um homem da ciência, tá certo? E aí a gente tem então no capítulo chamado Bob, que é um capítulo que fala do animalzinho do Dr. Guilherme, quando o Dr. Guilherme era criança, né? Um animalzinho que ele amava muito, e vocês vão entender qual é a relação do Bob com relação a um outro cãozinho já na fase adulta, né? E esse novo cãozinho se chama Bons. E esse Bons seria então o Bob reencarnado, tá bom? Mas eu vou aqui passando um pouquinho sobre o capítulo para vocês. É o capítulo que fala então sobre essa questão especificamente. Vai acontecer uma situação dentro do capítulo muito legal. A primeira parte é a situação em si, então eu peço que você continue comigo para você entender como é o mecanismo que nós vamos aqui detalhar para você, tá? O mecanismo de desdobramento animal, muito legal, tá certo? E eu tenho assim, para mim, né, que é plenamente possível de acontecer, tá bom? Depois nós podemos bater um papo sobre, inclusive logo vamos gravar um vídeo sobre lobisomens, né? Que tem relação com os animais, lembrando que o Céu dos Animais fala de tudo que é espiritualidade relacionada aos animais, tá bom? Então, vamos começando. Eu vou pegar aqui então um trecho que eu separei, tá bom? Para que nós possamos então aí trocar ideias, ok? Se você tiver dúvida, manda mensagem nos comentários. Se você quiser falar sobre o tema, se você já experienciou alguma coisa parecida, olha que legal, traz pra gente. Se você quer compartilhar uma história sua, né, vamos agendar uma entrevista. Entre em contato aqui, ó, no e-mail que está aparecendo nesse momento, e com certeza vamos trazer à tona aí algo que vai ajudar outras pessoas, tá bom? Então esse é muito importante também aí para as pessoas, tá bom? Vamos lá então, deixa eu pegar aqui o começo, só um minutinho por gentileza. Ok, pessoal, então é o seguinte, para vocês entenderem o contexto, o Guilherme ele havia feito um atendimento numa região de chácaras, tá? E ele ia atender uma gata chamada Branquinha, que era uma gatinha da dona chamada Luciana, tá bom? Então o sítio, né, da dona Luciana é muito retirado da cidade. Para chegar até lá é necessário passar pelo mesmo canavial onde o Guilherme encontrou Bons, ou seja, o Bons, quando foi resgatado pelo Guilherme nessa história, ele foi abandonado em um canavial cego, e o Guilherme, né, veterinário, então pegou esse animal para ser o seu tutor, o seu dono temporário, né? Então ele estava passando pelo mesmo local, que por coincidência era o local, trajeto, para atender a Branquinha, a gatinha da Luciana. Então o sítio é um tanto retirado da cidade, e para chegar até lá é necessário passar pelo mesmo canavial onde Guilherme encontrou Bons. Sempre que passa por ali, ele revive a cena do resgate do cão, que hoje é seu companheiro, e se comove com essas lembranças. Ok.
Guilherme vai dirigindo apressado para não deixar Luciana esperando por muito tempo no consultório. Enquanto isso, Bons, deixando sua depressão momentânea por causa da reprimenda que recebeu do seu dono, havia acontecido aí uma bronca, né, do Guilherme antes dele sair de casa. O Bons ficou ansioso e angustiado como se algo estivesse ameaçando. Dona Elsa, a mãe do Guilherme, tá? Não podia ver o que era e não podia entender o que estava ocorrendo e provocando esta transformação em Bons, que não parecia o mesmo, ele era cego. Ele fixava o olhar em alguma coisa, mas não poderia ver, pois era cego. Repentinamente começa a rosnar e a mostrar os seus caninos ameaçadores enquanto continuava a fixar o olhar em algum ponto no horizonte. Parecia que ele estava mesmo vendo algo. Dona Elsa aproximou-se dele e tentou tocá-lo e conversar com ele para acalmá-lo, mas como se estivesse hipnotizado, não deu atenção à voz da mãe de Guilherme, que o chamava sem ser ouvida. Quando ela o tocou no dorso para tentar acalmá-lo com carícias, Bons deu um salto como se estivesse querendo se defender ou atacar alguém. Dona Elsa assustou-se, pensando que ele queria atacá-la. Por isso correu para dentro de casa e trancou a porta da cozinha, isolando-se do animal que estava transformado. Parecia um animal raivoso com aparência alterada como nunca antes havia visto. Olha que interessante, pessoal, um cão cego, olhando para o horizonte, rosnando sem parar. Vamos lá que você vai entender o porquê. Observava-o através da janela temerosa por um ataque e notou que continuava rosnando insistentemente para algo ou alguém que somente ele poderia ver. Dona Elsa estava achando que o cão havia enlouquecido e não queria ficar sozinha com aquele perigo. Por isso ligou para o consultório, mas seu filho não estava, o Dr. Guilherme. Tentou ligar para o celular, mas não tinha sinal algum, então pediu a Cláudia, a dona da Branquinha, que lhe avisasse sobre Bons e lhe pedisse que voltasse para casa o mais rapidamente possível. Naquele instante, Guilherme voltava pela estrada que cortava por entre a enorme plantação de cana. Eram quilômetros e quilômetros de cana. Repentinamente, houve-se um estrondo e Guilherme quase perde o controle de seu veículo, que derrapou e quase entrou no canavial. O susto foi grande, mas nada sofreu. O que aconteceu? Pensou Guilherme. Pálido de susto e com o coração disparado com aquele acidente que poderia ter sido mais grave se não fosse por sua perícia no volante, Guilherme parou e deu um grande suspiro de alívio por estar bem. Permaneceu imóvel dentro de seu veículo por algum tempo, tentando se recuperar do susto. Em alguns minutos se refez. Ainda trêmulo e com a respiração ofegante, desceu do veículo para verificar o que acontecera e qual era a causa daquele som que se assemelhava ao estouro de uma bomba. Observando ao redor, notou uma tábua com várias pontas de aço perfurantes, que, coberta pela poeira da estrada, ficou camuflada. Provavelmente foi a causa do estouro dos 2 pneus dianteiros. Armaram para ele. Que azar! Exclamou Guilherme em pensamento. 2 pneus furados e só tenho um sobressalente, o step? Terei que chamar um guincho para me rebocar. Droga! Agora complicou tudo. Vou atrasar todas as consultas por causa disso. Nesse instante, em casa, ao mesmo tempo, Bons, o cachorrinho, continuava com um comportamento cada vez mais estranho, agressivo e fora do normal. Começou a eriçar os pelos das costas e latir fortemente de forma ameaçadora para alguém ou alguma coisa que a Dona Elsa não podia ver o que era. De repente, a expressão de Bons modificou-se completamente. Parecia um animal selvagem prestes a atacar o inimigo. Com expressões faciais alteradas, partiu em disparada em direção ao muro, batendo forte com a cabeça e desmaiando em seguida. Guilherme, nesse momento, nada sabia sobre Bons. Sua única preocupação era conseguir ajuda para sair dali, daquele deserto de canas. Mas seu celular não tinha sinal por causa de uma colina que faria uma barreira à transmissão das ondas. Se quisesse pedir ajuda, teria que caminhar a pé por alguns quilômetros até o topo da colina onde haveria sinal. Enquanto a ajuda não chegasse àquele local, ele estava isolado e desprotegido. Retirando aquela tábua de pregos do caminho e observando os estragos ocorridos por causa do acidente, não notou que surgiam dentre as folagens 2 indivíduos. 2 assaltantes se aproximaram de Guilherme sorrateiramente quando ele estava distraído. Foram eles que, propositadamente, colocaram um artefato perfurante na estrada,
com intenções escusas. Ao se aproximarem de Guilherme, gritaram anunciando o assalto. Assustado, com mais esta surpresa, quase não podia se mover diante da arma de grosso calibre portada por um dos homens de expressões duras. Estavam com controle da situação, mas notava-se que eram inexperientes e estavam mais assustados que o próprio assaltado. Suas mãos tremiam, assim como sua voz, que ordenou a Guilherme que lhes entregassem todo o seu dinheiro. Guilherme tentou argumentar, dizendo que tinha poucos valores consigo, mas poderiam ficar com seu celular e seu relógio. Irritados, pois queriam somente o dinheiro, os dois homens gritavam e ameaçavam atirar se não lhes entregassem o que acreditavam que o médico escondia. O jovem médico se viu em uma situação de grave perigo, pois realmente não dispunha de valores monetários consigo, apenas carregava o cheque recebido do Sr. Ishimura, que foi o atendimento antes dele se dirigir para a branquinha da dona Luciana. Fica comigo que você vai ver o quão surpreendente é o final dessa história. Quando Guilherme lhes ofereceu tal cheque, ficaram ainda mais irritados. Foi então que um deles desferiu um tapa no rosto do médico, que sangrou imediatamente. O medo invadiu seu íntimo, acreditando que seria seu fim. Somente o milagre poderia salvá-lo. Assim, acreditava o noivo de Cláudia, que não encontrava mais saída para aquela situação de extremo perigo. Sentiu suas faces esquentarem e seus vasos sanguíneos saltarem, produzindo um latejamento em um dos lados de sua cabeça. Seus olhos tornaram-se injetados como que tomados por uma conjuntivite súbita. Seus instintos de defesa foram acionados e altas quantidades de adrenalina corriam pelas veias do médico. Estava pronto a reagir contra os assaltantes, pois acreditava que não iriam poupá-lo. Quando estava pronto a pular sobre o seu oponente para tentar desarmá-lo, ouviu um som que vinha por trás do seu automóvel. Parecia o rosnado de um animal selvagem. Olha que interessante essa parte, presta atenção, hein? Lembra do Bones olhando lá pro vago, pro nada, rosnando, alterado? Agora você vai ver a associação e depois no final do vídeo a explicação, ok? Só me faltava essa, pensou Guilherme. Além de ser assaltado, também seria ameaçado por uma fera do mato. Mas, para sua surpresa, não era uma fera do mato, mas um conhecido seu que surgiu não se sabe de onde e rosnava feito um urso, produzindo um som assustador. Não era somente o rosnado que assustava, seu rosto também era assustador. Grandes olhos amarelos fixos nos do assaltante armado. Um forte latido de aviso e partia como um touro espalhando poeira atrás de si. Correu como uma fera enlouquecida para cima dos bandidos e sua intenção era realmente fazer estragos nos larápios. Instintivamente o assaltante desviou sua arma, que estava apontada para o doutor, e disparou contra aquele animal peludo com pelos eriçados no dorso. 4 tiros e nenhum sinal de que o animal fosse desistir do ataque. Aproximou-se tão rápido que não deixou tempo hábil para que o homem de seus 30 anos e o rosto cheio de cicatrizes evitasse o ataque daquele animal feroz. Um salto sobre o assaltante e um grito de terror foi ouvido. O bandido assustado atrapalhou-se e escorregou. Tentou fugir, tropeçou, feriu-se no peito e no rosto. Seu comparsa, notando o perigo, fugiu entre a plantação, abandonando o companheiro que ficou por sua própria conta. O ladrão, ainda armado, disparou mais 2 tiros e a fera continuava a atacá-lo, com agressividade. Acreditou que o animal fosse indestrutível, pois seus tiros pareciam ineficazes. Não podia errar daquela distância. Mirou entre os olhos, mas percebeu o projeto ricocheteando em uma rocha à beira da estrada. Enfim, o animal bravio, que surgiu como um fantasma, sentiu-se satisfeito, pois seu contendor desistiu de tentar se defender e fugiu, levando consigo a arma que mostrou-se inútil contra aquela fera terrível, de olhar penetrante como de uma águia que localizava sua presa. Fica aí, segura aí. O assaltante amedrontado fugiu aos gritos pelo mesmo local de onde saíram sem deixar vestígios. Repentinamente um silêncio se fez presente. Não havia mais sinal dos bandidos. Guilherme somente conseguia ouvir as batidas de seu coração, que disparou ante esta ação inesperada de um animal que surgiu para salvá-lo, talvez da morte certa. Após quase 1 minuto de silêncio total,
Guilherme recobre o seu equilíbrio e se deparou com algo quase incrível e que seus olhos costumavam acreditar. Bons? Pergunta Guilherme a si mesmo. Bons? É você, amigão? Chamou em voz alta. Vem aqui que eu quero te abraçar. Mas Bons permaneceu parado, olhando fixo nos olhos do doutor, e apenas abanou a cauda enquanto um sorriso se desenhava em seus lábios caninos. E como Bons não se aproximou, Guilherme encaminhou-se a ele perguntando: Como você chegou aqui tão longe de casa? Como você consegue enxergar? Como poderia ter se curado? Devo estar tendo ilusões, pois você não tinha olhos e agora seus olhos estão perfeitos. Deixe-me abraçá-lo. Antes que pudesse terminar a frase, Bons diafanizou-se e desapareceu diante de seus olhos como um fantasma. O cético doutor ficou pálido, mais com esta surpresa do que esteve durante o assalto. Aquela situação inesperada o abalou, provocando-lhe tonturas e quase desmaiou. Apoiando-se no paralama do seu automóvel, evitou a queda e recompôs-se. Parou um instante para tentar entender o que aconteceu, mas nenhuma explicação lógica lhe ocorria. Exceto que estava excessivamente exausto e criou toda aquela cena ilusória, mentalmente em função também do susto com o estouro dos pneus. Foi apenas uma ilusão, pensou Guilherme, não houve assaltante, nem Bons, foi só a minha imaginação. Preciso descansar. Tenho certeza que se eu parar um pouco este mal-estar passará e irei rir desta situação imaginária. Mas como farei para sair daqui? Posso ficar o dia todo aqui sem que passe alguém? Terei mesmo que andar até o alto daquele morro ali na frente e fazer com que o celular funcione? Mal acabava de ter esses pensamentos, ouviu o som de um veículo se aproximando. Era Cláudia, que vinha surgindo na estrada poeirenta, seguida de uma nuvem de terra que se elevava por trás. Ao notar o automóvel naquela posição atravessada na estrada, Cláudia temia por algum acidente. Estacionou seu veículo e veio em sua direção, abraçando-o, perguntando: Está tudo bem com você? Você se machucou? Guilherme, ainda atordoado pelo susto e pela sequência de fatos estranhos, tentou responder. Acho que quando estouraram os pneus, devo ter batido com a cabeça e tive alucinações, mas já passou. Ainda bem que você veio, pois com os 2 pneus furados e com o celular sem sinal, eu não poderia sair daqui. Como você soube que eu precisava de ajuda? Perguntou Guilherme. Eu não sabia, respondeu Cláudia, mas algo me dizia para encontrá-la no caminho da fazenda do Sr. Ishimura. Não sei explicar o que me motivou, mas aqui estou afinal. Tente colocar seu carro em uma posição melhor e deixe-o aí. Depois o buscaremos. Precisamos de ir para sua casa. Sua mãe o está procurando. Aconteceu algo com minha mãe? Perguntou o rapaz, preocupado com a saúde da mãe. Ela está bem? Calma, não é a sua mãe, é o Bons. Ele não está bem. Bons? Vamos indo então, ligarei do caminho para o mecânico para que venha buscar o automóvel e conserte. Entraram no automóvel de Cláudia e dirigiram-se para a cidade, indo à casa de Guilherme para verificar o que estava ocorrendo com Bons. Segura aí que você vai depois entender o que aconteceu. Ao chegar, encontraram Luciana esperando ao lado da mãe de Guilherme com sua gata nos braços. Luciana também estava preocupado com o paradeiro do médico e com a saúde de Bons, pois também havia ajudado a cuidar do Bons quando foi achado ainda filhote. Ao entrarem, Guilherme cumprimentou Luciana e foi ao encontro do amigo Bons, que estava ainda inconsciente, em consequência da batida na cabeça. Imediatamente pegou a valise onde estavam seus instrumentos médicos, começou a examiná-lo e aplicou medicamentos, tentando reanimá-lo. Sem saber o que houve, perguntou à sua mãe o que aconteceu durante a sua ausência. Ela explicou que ele se tornou agressivo e correu de encontro à parede. Quanto tempo faz que isso aconteceu? Perguntou ele. Faz mais ou menos 40 minutos, ele estava bem e de repente se transtornou. Parecia um louco, lutava com um inimigo imaginário, arrepiava-se e rosnava. Nem parecia o nosso pacato Bons, ele estava estranho, mas eu fiquei mais assustada quando ele saiu correndo e bateu com a cabeça no muro do quintal. Pobre cão cego, falou a mãe já com lágrimas nos olhos, penalizada pelo estado de saúde de seu cão. Guilherme ouviu o relato de sua mãe e engoliu em seco, pois pensamentos estranhos estavam lhe ocorrendo e começou a suar muito. Parecia estar nervoso e ansioso com alguma coisa que não queria revelar. O pequeno cão cego rapidamente voltou à consciência, reconheceu seu dono e deu-lhe uma lambida nas mãos.
Guilherme, mais tranquilo, pega seu amigo com muito cuidado, carrega-o para dentro da casa e o acomoda em cima do sofá da sala, entre duas grandes almofadas macias. Estando medicado e mais consciente, Guilherme o deixa por uns instantes, enquanto aproveitava a presença de Luciana para examinar sua gatinha, que também não estava passando bem. Receitou um antibiótico e um anti-inflamatório e recomendou-lhe a ela que evitasse deixá-la receber correntes de vento. Ela está com faringite, mas logo estará bem, não se preocupe. Luciana, curiosa, quis saber de Guilherme a respeito do seu sumiço durante a manhã. Guilherme respondeu: uma coisa estranha me aconteceu, e agora, sabendo o ocorrido com Bons, sinto-me confuso. Não sei explicar com palavras o que houve. Não sei dizer se foi real ou imaginário. Mas, de qualquer modo, ocorreu algo muito intrigante, e até mesmo eu, que sou conhecido por minha racionalidade, senti tremer as bases de meus conceitos e das minhas convicções. Estou a ponto de admitir que algo sobrenatural aconteceu comigo hoje a caminho da cidade, disse o doutor como se estivesse revendo mentalmente todas aquelas cenas de agressão e de surgimento de seu salvador. Luciana estava muito curiosa para saber o que aconteceu e, não se contendo de ansiedade, falou intempestivamente: para de enrolar, diz logo o que aconteceu, tô curiosa. Pois bem, aconteceu que no mesmo instante em que Bons estava tendo algum tipo de alucinação aqui em casa, eu também estava tendo na estrada, após bater com a cabeça quando os pneus da caminhonete estouraram, explicou Guilherme no seu modo de entender. A mãe de Guilherme ouviu tudo atentamente e, preocupada, perguntou: será que foi o Bolos? Será que foi o bolo que eu fiz que lhe fez mal? Será que causa alucinações? Você deu um pedaço para o Bons, o cãozinho que eu vi? Calma, mãe, não foi o seu bolo, que aliás estava uma delícia. Foi algo que não sei explicar, apesar de que deve haver uma lógica para tudo isso. Minha razão não encontra uma explicação, mas com certeza deve haver uma. Então Dona Elsa, ingênua, dá um suspiro de alívio. Luciana olhou para a Cláudia, fez um sinal com a cabeça e deu uma piscadela para sua amiga, que entendeu o que ela estava tentando dizer. Luciana deu a entender que deveria ser Cláudia a dar as explicações para o fato. Cláudia, entendendo o sinal, começa a falar olhando para Guilherme. Ela sabia que o ceticismo do noivo dificultaria um pouco o entendimento do que estava pronta a dizer, mas mesmo assim falou. Olha que legal, começa aqui a explicação de tudo que a gente leu, beleza? Então presta atenção que vai ter uma explicação dela e depois vai ter uma outra explicação no plano espiritual. Fica comigo. O que aconteceu provavelmente foi o seguinte: Bons e Gui são muito ligados. Isso não há como negar. O sentimento entre você e Bons é mútuo e recíproco. Por isso, quando você bronqueou com ele, Bons passou a ficar mais ligado ainda mentalmente em você, à espera do seu regresso, para poder desculpar-se a seu modo. Assim, muito ligados mentalmente, ele o seguia em pensamentos e, como estava absorto em seu estado de depressão temporária, manteve-se nesse estado, sentindo como se estivesse com você naquele momento do acidente, explicou Cláudia. Agora eu vou dar uma pausa aqui. Você já percebeu, quando você está por chegar em casa, que o seu animalzinho sente a sua presença? Você está, sei lá, está no bairro já, está na rua, dá alguns minutos você aparece em casa. Você já passou por isso? Escreve aqui, conta um pouquinho pra mim. Já vi muito disso, viu? Tem a ver com essa parte, concorda? Então vamos lá. No entanto, Guilherme estava relutante em mencionar o que realmente aconteceu para não passar por maluco e disse: há algo que não quis mencionar para que não me julgassem mal. No mesmo instante em que Bons estava aparentemente atacando o inimigo imaginário, eu estava, talvez, não tenho certeza, sendo assaltado na estrada e... A mãe de Guilherme ficou pálida com o que ouvia. Ela sempre teve medo que algo assim acontecesse nas estradas desertas da cidade. Guilherme a acalmou e continuou. No momento em que eu achava que não havia mais o que fazer, exceto tentar me defender, Bons surgiu do nada em minha presença e lutou com os bandidos, livrando-me de uma agressão ou coisa pior. De início achei que fosse alucinação, mas a sequência de ações que minha mãe narrou sobre o que aconteceu com Bons coincide com a mesma sequência de ações que aconteceram comigo, explicou Guilherme, confuso. Ao término da explicação, quem não estava passando bem era Guilherme, que sentiu um mal-estar ao lembrar-se do perigo que passou.
Preciso sentar-me, estou um pouco atordoado, falou Guilherme, enquanto procurava sentar-se no sofá ao lado de Bones para relaxar um pouco sua atenção. Será que o que vocês dizem sobre a consciência dos animais pode ser verdade? Perguntou o médico. Cláudia, percebendo que Guilherme estava confuso, tentou explicar melhor o que houve, para que ele percebesse que o que ocorreu não era algo tão inexplicável como ele imaginava. Guilherme, como eu disse, Bones estava ligado a você mentalmente, por isso foi capaz de captar o perigo mesmo antes de você, que estava preocupado com suas consultas. Ele foi capaz de perceber o perigo e se antecipar instintivamente, até mesmo antes do estouro dos pneus e ao surgimento dos malfeitores. O desejo de protegê-lo era tão grande que Bones conseguiu materializar-se através de algum mecanismo que não posso explicar ainda, mas pesquisarei a respeito. Desta forma, ele foi capaz de afugentar os ladrões que provavelmente imaginaram que estavam diante de um cão fantasma, já que Bones não estava ali fisicamente. Eu fico imaginando o susto que os bandidos levaram quando viram um fantasma, falou Cláudia, rindo de sua última observação. Incrível! Meu cão é um paranormal, é um cão com poderes sobrenaturais. Não, corrigiu Luciana, que prestava atenção às explicações às palavras de Guilherme. O que ocorreu com Bones não é sobrenatural. Foi algo natural e Bones é um cão totalmente normal. Isso que você presenciou é algo que poderia ocorrer com qualquer um, porque não foge às leis da natureza. É certo que é algo que não acontece todos os dias, mas é totalmente normal. Deus faz tudo perfeito e não teria uma falha sequer em sua criação. Por isso, nada do que ocorre pode ser considerado sobrenatural. Pode estar acima da nossa capacidade de explicar ou de entender, pois não sabemos de tudo ainda, mas com certeza não é sobrenatural. Enquanto conversavam, o celular de Guilherme tocou. Era João, o seu auxiliar, avisando que havia uma emergência na clínica. Despedindo-se de Luciana, partiram Guilherme e Cláudia para o consultório veterinário. Após atender a consulta de urgência que o aguardava e depois de atender todas as outras pendentes, o médico retornou ao lar, ainda abalado pela experiência que havia passado. Exausto, sentou-se diante da televisão para relaxar um pouco aquela tensão que tornava seus músculos rígidos. Tentou esquecer assistindo algo divertido. Enquanto isso, Bones, o cãozinho, se aproximou devagar e tocou com o focinho a sua mão esquerda, que pendia para fora do sofá. Ele estava se desculpando por sujar suas roupas pela manhã. O Bones tinha tomado uma bronca porque ele sujou as roupas do Dr. Guilherme. E aí, como ela disse, né? Ela explicou para ele que eles estavam ligados mentalmente. Guilherme, sentindo o toque amável de seu amigo, pegou-o carinhosamente e o abraçou. Aquela experiência fora da rotina provocava reações e mudanças íntimas no médico. Ele estava deixando de ser aquela pessoa dura que sempre foi, ao menos externamente, e tentava deixar transparecer os sentimentos reprimidos. Era carinhoso, mas não conseguia demonstrar. Era compassivo, mas não queria que soubesse. Bones sorriu ao seu jeito para seu dono, que aceitou seu pedido de desculpas. Sentindo que estava tudo bem entre eles, então passou a lamber-lhe o rosto enquanto abanava a cauda. Aconchegando-se ao lado de seu amigo, recostou sua cabeça e, abraçado por ele, ambos adormeceram após um dia difícil para os dois. Dona Elsa não quis acordá-los até terminar o jantar. Por isso desligou a TV e os deixou dormindo na penumbra daquela sala de decoração simples, mas de bom gosto. A cabeça de Guilherme pendeu para o lado. Estava já em sono profundo e começou a se desligar do corpo físico para dirigir-se à colônia astral Rancho Alegre. Uma colônia espiritual que é narrada no livro, em que ele estava aprendendo muitas coisas enquanto dormia, quando ele fazia a sua projeção astral durante o sono físico. Em espírito liberto temporariamente do fardo físico. Tão rápido quanto o pensamento, surgiu em frente aos grandes portões da colônia. Era como se tivesse sido levado para ali em uma velocidade inimaginável. Quando menos esperava, apareceu ao lado o Sr. Gustavo. Bem-vindo novamente ao nosso humilde lar, jovem doutor, disse o velho amigo com voz paternal. Ele, lá da colônia. Olá, cumprimentou Guilherme, alegre por reencontrá-lo. Você está mais calmo depois do susto que passou hoje? Perguntou Gustavo. Estou melhor, obrigado, respondeu. Mas como você já sabia? Vocês podem saber o que acontece comigo daqui, à distância?
Perguntou o curioso. Sim, é claro. Você foi aceito em nossa colônia como futuro colaborador. Então, uma equipe maior o está acompanhando para ensinar-lhe algo mais do que o que você já estava aprendendo conduziu até aqui. Uma equipe maior? Como assim? Eu nem sabia que havia alguma equipe que me acompanhava? Sim. Uma equipe maior o acompanhará. Desde que você ingressou na Faculdade de Medicina Veterinária, você se tornou um dos nossos colaboradores. Por isso, foi designado para você um mentor. Em contrapartida, somos seus colaboradores também. Nossa equipe que o acompanhará agora é composta por 3 pessoas que o auxiliarão em seu dia a dia na clínica. A partir de agora, você não somente terá a presença da equipe durante a vigília, mas também durante a noite, quando o seu corpo repousa. Agora você participará de aulas mais aplicadas aqui na colônia e não só no consultório como foi até hoje. Se tem algum veterinário assistindo esse vídeo, Vetes, fala a verdade. Tem aquele caso que você tem aquela dúvida do que fazer quando todas as coisas foram tentadas, todas as possibilidades foram exigidas e ainda assim a situação do animalzinho persiste, aquela doença, aquela dificuldade, e você para e pede uma ajuda do alto. Percebe aqui a ajuda do plano maior, os auxiliares, os mentores, porque o que vale sempre é o propósito, não é? Olha que legal, olha que bonito. Tá certo? Mas não me lembro de ter aprendido algo com meu mentor. Será que o que eu aprendi foi perdido? Não se preocupe. Tudo que você aprendeu está guardado em algum dos seus níveis de consciência e todas as informações que você já recebeu serão afloradas quando chegar o momento oportuno. Os professores que o acompanharão de agora em diante serão a senhora Vivian, a mais experiente, a senhora Ana e a senhora Neuza. Até aqui ela se limitava a auxiliá-la eventualmente em consultas e cirurgias, a pedido de seu mentor, mas agora serão suas orientadoras juntamente com outros que deverão ministrar-lhe aulas práticas e teóricas. Eu conheço todas as técnicas cirúrgicas e conheço os métodos semiológicos. Considero-me um bom médico? Acho que eles tinham muito o que fazer, falou Guilherme com um certo laivo de arrogância. Vejo que você ainda precisa amadurecer um pouco antes das aulas. Mas vou dizer o que elas faziam. Muitas vezes, quando o quadro clínico é confuso e exige maiores observações para se chegar a um diagnóstico e prognóstico, nós analisamos no nosso ponto de vista ou já temos de antemão. Nós o intuímos a usar este ou aquele procedimento a fim de que você encontre por si mesmo a solução. Outras vezes, mesmo tendo resultados laboratoriais em mãos, se você não chega a uma conclusão, neste caso nós lhe passamos mentalmente o nosso parecer e você chega à solução. Nosso auxílio chega até você em forma de pensamento que você acaba acreditando que sejam somente seus e que conseguiu tudo sozinho. Como você não precisa resolver os problemas por si só, raramente lançamos mão deste último método, pois este tipo de intervenção somente ocorre em momentos de maior necessidade. Na maior parte do tempo é por sua conta. Nas cirurgias, o auxílio é em relação às anestesias e ao controle de hemorragias. Pessoal, aqui uma visão espiritualista, com todo respeito a quem não acredita, mas há muitos procedimentos que o inexplicável acontece, ok? É só uma observação, tá bom? É isso aí, bora lá. Agimos sobre o sistema nervoso do paciente a fim de que, com reduzidas quantidades de anestésicos, o animal se torne sedado. Se o animal for mais sensível, fazemos com que os efeitos dos anestésicos sejam atenuados para diminuir os riscos, inclusive com os excessos. Agindo sobre o sistema de coagulação sanguínea, ajudamos a minimizar as perdas de sangue por meio de descargas eletromagnéticas que cauterizam vasos abertos e aceleram o processo de coagulação através de uma maior atração entre as plaquetas que aglutinam mais facilmente. Parte dessas energias eletromagnéticas é emprestada do seu corpo físico sem que você saiba, canalizadas através de suas mãos. Você se lembra da Dorothy, aquela cadelinha de Dona Luzia, que esteve internada para a retirada de um câncer no útero? Pois bem, você se lembra de como ela se recuperou rapidamente após a cirurgia, apesar da perda sanguínea? Nós, com auxílio do ectoplasma que você possui, criamos um tamponamento das feridas que não queriam cicatrizar e acomodamos o epíplon,
Pessoal, se eu falei errado, desculpa, tá bom? Aquela estrutura que se assemelha a uma rede de pescar que recobre as vísceras sobre o ferimento, fazendo com que ele agisse como se fosse um tipo de compressa hemostático natural. A hemorragia cessou rapidamente graças a nós daqui e a você de lá, com sua vontade de salvar a vida da pequena Dorothy, concluiu Gustavo. Então nunca estamos sozinhos? Sempre alguém ao nosso lado para que os animais que atendemos se recuperem bem? Perguntou Guilherme com um misto de curiosidade e orgulho ferido. Sim, respondeu Gustavo. Mas nem todos os animais que vocês atendem devem sobreviver, pois cada qual tem o seu roteiro de aprendizado, e ao final de algum estágio é necessário iniciar outro. E para atravessar a fase seguinte, é necessário passar pela experiência da desencarnação. As situações onde haja sofrimento fazem parte de seu aprendizado ou de seus donos. Nisto não podemos interferir, falou Gustavo com um olhar paternal. Já que estamos neste assunto, eu gostaria de saber por que Bons ficou cego e o abandonaram para morrer na beira da estrada, perguntou o médico. Agora vem as explicações, pessoal, da parte espiritual, tá? Do tema deste vídeo. Bons é o Bob reencarnado. Bob era aquele malamute do Alasca que estava sob seus cuidados quando você ainda era apenas uma criança, uma raça de um cão. Sim, lembro-me bem de Bob com seus grandes olhos azuis e longos pelos cinzas e brancos. Era um filhote eterno, sempre brincalhão. Eu adorava o Bob. Quem não gostava muito das suas peripécias era minha mãe, pois ele estava sempre destruindo alguma coisa e principalmente as roupas que ela deixava no varal. Mas as lembranças que tenho dele não são boas, pois sempre quando me lembro da imagem dele sem vida ainda me choca um pouco. Eu nunca soube o que realmente aconteceu e sempre que tocava no assunto, minha mãe procurava falar de outra coisa desviando-se da questão central. Jamais quis insistir, pois acreditava que tudo tivesse causado algum trauma. Por ter sido ela e meu pai a encontrá-lo primeiro, falou Guilherme. Bom, como ele morreu não vai ser citado, tá bom, pessoal? Mas no livro lá você vai ter mais detalhes. Deixemos este assunto para depois. Agora, eu gostaria de dizer o quanto nossa equipe trabalhou para evitar que algo mais grave acontecesse com você hoje pelas mãos de assassinos. Com a ajuda de nosso amigo Bob, comentou Gustavo. Como dissemos, nossas 3 companheiras estão sempre acompanhando na pátria espiritual. E quando você se encaminhava para a propriedade do Sr. Ishimura, uma de nossas amigas captou ondas de pensamentos que chamaram sua atenção. Eram 2 homens armados que planejavam assaltar pessoas que transitassem por aquela estrada deserta. Imediatamente, a senhora Ana, da equipe médica que o acompanha, contatou a equipe de segurança da colônia para que enviasse auxílio, a fim de evitar que os senhores mal-intencionados levassem a termo seu plano. De acordo com a equipe de segurança, não passaria um outro veículo ali, exceto o seu durante seu retorno à cidade. Ficaram de plantão, observando os 2 homens que eram acompanhados por entidades carregadas de energias muito pesadas. Eram entidades trevosas que os intuíam a fazer o mal, com o qual se divertiam. Nossa equipe materializou-se aos malfeitores desencarnados, que acreditando estar diante de fantasmas fugiram assustados, deixando os malfeitores encarnados à sua própria sorte. Por isso tornaram-se inseguros e cogitaram abandonar o projeto. Ou seja, o plano espiritual foi lá se mostrar, para os espíritos malfeitores, para tirá-los dessa intenção de dar força aos assaltantes. E esses espíritos saíram do local, os assaltantes se sentiram com menos força, mas mesmo assim não desistiram da ideia. Mesmo amedrontados, persistiram. A adrenalina percorria-lhes o corpo, pois o temor era muito grande. A vítima poderia estar armada também. Estavam temerosos, mas prosseguiram colocando uma tábua com pregos longos escondida sob a poeira da estrada e as folhas, dificultando ser vista por algum motorista, mesmo que fosse muito observador. Quando você passou com seu veículo sobre a tábua de pregos, os pneus estouraram e você se viu obrigado a parar bruscamente. Enquanto você estava se recompondo, vieram sorrateiros por trás para surpreendê-lo. Antes que você chegasse e fosse subjugado, nossa equipe aplicou-lhes uma certa quantidade de energias que sobrecarregaram seus sistemas nervoso e circulatório, causando fortes dores de cabeça e cólicas intestinais que os incomodavam muito.
Acreditaram que foi por causa de umas coisas que comeram na cidade. Ou seja, eles interferiram na questão biológica dos assaltantes para tentar fazer com que eles desistissem. Olha a proteção espiritual aí. Precisávamos da ajuda de alguém que os assustasse, não temesse o perigo e que estivesse disposto a enfrentá-los. Bons era a primeira escolha. Bons, que estava em sua casa, pôde acompanhar tudo quanto ocorria através de uma tela mental que criamos. Para Bob, aliás, Bons, a ação ocorreu em tempo real, pois ele estava presente ainda que somente em espírito. Os dois homens tinham energias densas abundantes suficientes para produzir a materialização de Bons, mas ele não aceitou dormir, apesar de toda a energia calmante que aplicamos nele por estar preocupado com sua segurança. No entanto, exaltado, acidentou-se de encontro ao muro. Ele nada sofreu, pois nossa equipe aplicou-lhe analgésicos. Inconsciente, desdobrou-se até onde você estava e recebeu o ectoplasma emprestado dos malfeitores. Materializado, Bob conseguiu afugentá-los e salvar o dia. Enquanto isso, nossa equipe médica enviou uma mensagem ao mentor espiritual de Cláudia, que, entendendo do que se tratava, a intuiu a sair à sua procura, a fim de auxiliá-la em seu retorno em segurança, concluiu Gustavo. Puxa, vocês estão atentos a tudo, hein? Comentou Guilherme. Não é bem assim. Nós trabalhamos em atividades relacionadas aos animais. As outras equipes com funções gerais são de colônias, outras colônias que não trabalham especificamente com animais, que trabalham paralelamente à nossa, visando o ser humano. Neste caso, você. Por isso foi pedida a outra colônia uma equipe de segurança, que se incumbiu de afugentar os agentes das trevas e provocar mal-estar nas pessoas que tentaram assaltá-lo. Pessoal, enquanto eu li aqui a parte do Bons, que ele estava como se fosse uma tela mental, vendo toda a situação que o Dr. Guilherme passava, você percebe que nós temos já óculos, né, 3D, que é como se você estivesse naquela situação? Então, se nós temos o óculos 3D aqui, imaginem no plano espiritual a tecnologia espiritual já existente, já que em muitos trabalhos, né, que chegaram pela psicografia, dizem que o que nós temos de tecnologia é um rabisco do que já existe no plano espiritual. Então essas coisas que a gente está vendo em inteligência artificial, óculos 3D, são coisas que assim fogem à nossa capacidade de entendimento lá no plano espiritual. Então agora sim vem os meus comentários. Eu acredito, assim, na minha humilde opinião, que é plenamente possível esse fato acontecer. Observe-se que aqui existem algumas explicações, né, de quem é espiritualista. Por exemplo, o plano espiritual utilizou-se do ectoplasma das pessoas naquela situação, e o ectoplasma é doado inclusive para manifestações físicas, mediunidades do tipo físico, né? Então, materializações. Então, por exemplo, o perispírito do Bônus, ele se tornou tangível, já que ele conseguiu atacar os bandidos e conseguiu ser visível por eles. E por isso que a bala não alvejou o Bônus, porque ele estava lá em perispírito. Mas isso foi possível pela utilização ectoplasmática de todos os elementos ali envolvidos naquela circunstância. Então, que legal essa passagem do livro, né, que mostra o plano espiritual utilizando todas as possibilidades para que aconteça a vontade divina. Guilherme fez por merecer essa proteção, ok? E mesmo com todas as variáveis, todas as tentativas da espiritualidade, primeiro de tirar os espíritos, né, que estavam dando força para o mal, para os assaltantes, depois os assaltantes ainda com o livre-arbítrio deles, tentando dar continuidade, né, aconteceu a presença do Bons lá na cena, do assalto. E olha só o trato que eles tiveram com o animalzinho quando ele bateu a cabeça, protegendo o animalzinho para que ele não sofresse danos maiores. E isso foi possível com a participação da espiritualidade. Então, o nosso convite é que você avalie essa história, o que você achou, o que você pensa sobre, se você tem uma história parecida, se você tem um relato para compartilhar aqui com o nosso canal, Céu dos Animais, entre em contato,
Deixa aqui nos comentários o que você já passou, experimentou, o que você vivenciou, o que você acha desse trecho do livro, o capítulo chamado Bob, do livro Todos os Animais Merecem o Céu, do nosso querido Marcel Benedetti, livro de cabeceira, um livro que traz tantas histórias legais aí para todos nós. Eu agradeço muito a presença de vocês que ficaram até aqui conosco e vejo vocês então no próximo episódio. Gratidão sempre, que assim seja.